Dando continuidade ao nosso evento, eu sou o Marcos Simões Júnior, coordenador do Infor. E dessa vez eu estou com a palestra dos estudos da neuroquímica do crime. Convidado para o evento, a gente tem o Dr. Luiz Walter Carvalho, perito criminal do Pará, membro do Conselho Antidrogas. Professor, bem-vindo ao nosso evento. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos. Tudo bom com você, meu amigo? Tudo bom. É um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre a neuroquímica do crime, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho aí sobre esse novo, né? Não tão novo assim, porque o crime já vem de séculos e séculos, né? Está na própria civilização. Mas nós vamos tentar entender, né? Quem sou eu para falar sobre a neuroquímica hoje todo do crime, né? Então nós vamos ver alguns aspectos que são facetas que ajudam a gente a entender essa violência que nós vivemos sobre apenas o aspecto biológico. Tem que ficar bem claro, né, que esse aspecto biológico ele jamais tem a pretensão de dizer que o crime é apenas pelo setor biológico do corpo humano. É apenas uma faceta, um estudo, uma orientação que a gente começa a estudar sobre a parte do que esse fenômeno chamado cérebro, né, esse encéfalo que a gente tem aqui dentro dessa caixa, como é capaz de fazer a gente ter tantas emoções positivas, negativas e comportamentos tão bonitos e, às vezes, também tão absurdos como é a violência podendo gerar um crime. Né? É essa a ideia da gente tentar mostrar para vocês como é que isso mais ou menos funciona. Não vamos entrar aqui em grandes profundidades de aspectos neuroquímicos, porque senão seria uma palestra já voltada para a turma só da neuroquímica mesmo. Né? Certo, mas nós convidamos o Dr. Walter para falar sobre isso, mas eu só falei rápido, mas por trás do perito criminal tem uma formação. Por favor, doutor, diga para a gente qual a sua formação e fique à vontade. Obrigado. Bem simples, eu sou graduado em farmácia, sou farmacêutico bioquímico, aí tenho as minhas especializações, curso de pós-graduação em neuroquímica, química, toxicologia, voltada muito para as drogas de abuso. Então, hoje, meu currículo é esse. O que eu gosto de dizer é que eu sou perito criminal e adoro ser professor, e agora, na idade que eu cheguei, adoro ser gente, adoro estar com vocês, conversar, bater papo sobre a minha experiência, poder ajudar a aprender. A gente aprende muito, a gente fica numa idade tão boa, Marcos, que essa é a apresentação que a gente tem que falar, né? Essa vontade de transmitir o que a gente sabe e a vontade também de aprender com vocês o que essa nova geração, cada vez melhor, traz de tão positivo para a nossa ciência. Né? Então, essa é a minha pequena apresentação. Estou muito feliz de estar aqui, isso é verdade. Ok? Ok, doutor. Fique à vontade para compartilhar a tela e já iniciar a sua apresentação. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa parte aqui. Deixa eu ver se abriu aqui. Ok, Marco? Tá ok. Bom, vamos começar essa apresentação falando sobre crime e os comportamentos criminosos. Consiste uma preocupação no tempo comum de todas as sociedades que mobilizam as diversas áreas da ciência na procura de explicações para a sua emergência, na busca mais eficaz de soluções para combate e prevenção. Então, essa primeira apresentação, essa primeiro slide, eu quero trazer para vocês que crime está ligado justamente a um comportamento, de um comportamento criminoso colocado justamente pela própria, às vezes, sociedade, do ponto de vista da gente conceituar crime, mas também, muito mais importante, do conceito do processual penal e penal. E há uma preocupação no tempo comum, ou seja, no nosso tempo, e era a preocupação de todas as sociedades, que sempre se procurou a tentar entender por que se vai ao crime. É isso que nós vamos discutir hoje aqui com vocês. Por que nós temos, muitas vezes, comportamentos tão estereotipados, comportamentos tão, às vezes, agressivos, que muitas das vezes violentos, que levam a gente a cometer
um delito, muitas das vezes, de natureza muito grave, levando à morte de um ser humano. Seria natural, na nossa evolução, depois de tantos e tantos anos de evolução desta máquina biológica, que nós fazemos parte, né, que nós temos essa máquina biológica chamada corpo humano, essa evolução não conseguiu ainda tirar esse comportamento tão violento. Esse seria um bom questionamento, porque até hoje, depois de tanto e tanto tempo dessa máquina se aperfeiçoando, dessa evolução biológica acontecendo, ela não parou ainda, nós ainda hoje, em pleno século XXI, a gente ainda tenha essa grave, né, grave mesmo, gravíssima situação de violência levando ao crime, e não só o crime físico, mas também aquele crime psicológico, aquele crime de agressão, ou muitas das vezes não conceituado como crime dentro do ponto de vista jurídico, mas de um ponto de vista de agressividade, de relações humanas, de relação de trabalho. Então, é isso que a gente vai buscar. Então, essa busca de entender e de, principalmente, procurar soluções, e essa busca pelas soluções, a gente vai ver um pouquinho aqui se a ciência poderia dar um caminho para fazer soluções que pudessem diminuir essa violência, diminuir esses crimes. É essa a ideia que a gente vai conversar. Então, a gente vai por esse caminho, eu acredito que seja um caminho para que todos possam começar a entender a neurociência dentro da criminalidade, da química, da bioquímica, da criminologia, da psicologia, de todas as ciências como um todo. Né? Então, vamos ver aqui. Então, a gente pode também, nessa segunda frase, decorrer um pouco sobre isso aí. Ao longo da história do pensamento humano, a violência sempre foi interrogante. É um tema que incomoda uma realidade no qual ninguém escapa. O tema da violência, de qualquer ponto de vista que abordemos, é extremamente complexo. Nenhuma ciência ou área de conhecimento pode, por si só, dar conta dessa complexibilidade. O pior de tudo é que, juntando os esforços teóricos, podemos apenas auxiliar uma parte ínfima desse fenômeno, apesar disso, iremos continuar longe de evitá-lo. Então, parece que o autor, que ele tenta dizer o seguinte: por mais que a gente tente, parece que nós não vamos evitá-la nunca, nós não vamos chegar a um ponto comum. E eu vou até, vocês no decorrer da minha fala, vocês vão começar a entender por que a gente vai demorar muito a evitar esse comportamento de violência. E por que ele é tão complexo? Primeiro, porque ele é uma emoção. Né? É uma emoção. A violência ela vai ter, eu vou falar muito do seu aspecto biológico, ela vai ter essa, quando alguém nos agride, quando nós sentimos agredido, ou quando nós tentamos algo que nós iremos buscar a vingança, a violência, ou pensamos de uma maneira sórdida, né? Dizer, eu quero matar essa pessoa, porque isso vai acontecer. E aí você vai pensar assim, mas será que essas pessoas que pensam são patológicas, são doentes? É o primeiro pensamento que a gente tem. Vocês vão ver aqui na história, que eu vou contar um pouquinho, isso já passou pela cabeça dos cientistas. Né? Foi extremamente desagradável. Mas foi o marco inicial de tudo, se pensar, se dar o primeiro passo nesse sentido. Então, a ideia era que as pessoas que agiam assim eram uma pessoa realmente doente, pessoas que tinham problemas, tanto problemas mentais. E aí, só as pessoas têm problemas mentais? E as pessoas estão fora da realidade, elas são violentas? São. Mas um dado estatístico interessante, que os criminosos, considerando esse grupo de violência, não são patologicamente os patológicos. Né? Eles podem ter um potencial, mas realmente o quadro maior seriam os psicopatas, e esses quadros, eles não têm, eles não são, eles têm uma patologia, mas eles não estão fora da realidade. Então, eles sabem exatamente o que estão fazendo, diferentemente de quem é patológico. E muitas vezes essa primeira ideia aí, que eu estou passando para vocês, muitas vezes a gente não auxilia, ou a gente não ajuda, ou a gente não percebe o quanto, às vezes, nós estamos perto de uma pessoa extremamente violenta, porque o psicopata é aquele que ele é totalmente simulado. Né? Eu gosto muito de uma frase da Denise, que ainda vai falar hoje, que ele é um verdadeiro camaleão, né? Ele se adapta. Né? Gosto muito dessa frase quando ela coloca isso. E
Nós estamos perto de uma pessoa extremamente violenta e nos damos conta. E, às vezes, uma pessoa que tem uma patologia, que não vive na realidade, ela é totalmente fora da realidade por um processo patológico, nós achamos que ela pode ser extremamente violenta, até cometer um crime. Isso não é, na sua totalidade, verdadeiro. E nós temos muito mais problemas com esses psicopatas. Mas aí fica uma segunda pergunta. E uma pessoa que não é psicopata, como é que fica? Ela pode também matar? Ou só os psicopatas matam? É aí que entra a emoção. Claro que podem também, porque nós vamos ter um livre-arbítrio, né? Então, primeiro entender o que esse slide está dizendo para a gente, né? Essa complexidade da violência que pode levar a um crime. Primeiro, é tão complexo que eu diria assim para vocês, olha, a violência não é totalmente ruim. Você vai ficar, mas como não é ruim? Porque a violência, ela pode ser uma violência que possa te trazer uma angústia, ela pode te trazer uma incomodação quando você vê uma certa injustiça e você está sendo uma pessoa aí que você está dizendo assim, eu estou aqui numa fase que eu não estou gostando de ver isso. Então, gera em você um sentimento, uma emoção de você tentar fazer uma justiça. Às vezes você vê uma pessoa, uma criança sendo espancada pelo pai, ou por um adulto, ou uma pessoa gritando com a outra, isso te causa uma certa indignação. E isso aí vai te levar a uma emoção que pode gerar, então, uma certa violência. O próprio jogador de futebol, se ele não tiver focado numa violência que aí está ligada a uma agressividade, né? Você agora não vai defender, não vai se sentir assim, mas você vai ser um pouco agressivo. Isso é um pouco necessário, gente, senão a gente seria totalmente estático. Mas isso aí é um limite pequeno, onde você vai com essa sua agressividade, quer dizer, nem toda agressividade ela é uma violência, é meio complexo. Olha a complexidade disso, né? Porque, por exemplo, você tem um determinado foco a cumprir, uma determinada missão, você às vezes tem que ser agressivo no que você está fazendo. Agressivo no ponto de vista de se ter uma exigência sua, de focar no que você está fazendo, vencer os medos. Então, essa é uma questão muito interessante quando a gente começa a falar de violência, tentando chegar ao crime, mas conhecendo também essa parte, para a gente não achar que violência de todo é uma coisa extremamente ruim. Vai depender, logicamente, do grau de violência. Então, a agressividade, muitas vezes, você passa por agressividade, necessariamente você segura essa agressividade. Isso eu já vou relacionar com o comportamento humano, né, com o comportamento biológico. Por exemplo, nós ficamos extremamente irritados e podemos até partir de uma certa agressividade quando a gente está em hipoglicemia. Eu não sei se já aconteceu, provavelmente sim, quando vocês ficam sem se alimentar, ou seja, o organismo entra numa hipoglicemia e você fica extremamente irritado. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, as nossas células que compõem esta máquina, que nós vamos chamar aqui de neurônios, os nossos neurônios precisam ser alimentados. E o alimento dos nossos neurônios só é carboidrato. Vou falar aqui mais especificamente a glicose. Então, quando nós entramos numa hipoglicemia, ou seja, uma baixa, nós ficamos extremamente irritados. Então, há uma coisa da gente não focar, da gente não prestar atenção. Então, isso vai fazer da gente, às vezes, até ser agressivo, e até a gente ter depois a consciência da agressividade, e a gente vai ter a consciência de assim, poxa, eu fui agressivo. E você, às vezes, até fica arrependido, ou pede desculpa, ou se controla. Então, veja que a emoção aí está relacionada ao sistema biológico. Agora, será que a hipoglicemia seria uma justificativa para eu fazer um crime na hora que eu estiver com fome? É lógico que não, porque você teria a consciência de estar irritado. Você estaria tendo essa consciência ao mesmo tempo, né? Então, é isso que a gente costuma sempre trabalhar nesse campo da neuroquímica. Como é que eu estou reagindo? Como é que o meu organismo bioquimicamente está reagindo? Eu não trabalho comportamento, eu não sou psicólogo, então algumas coisas eu não vou poder avançar, até mesmo por falta de uma base de conhecimento científico. Então, só vou aqui na neuroquímica. Então, já tem estudos dizendo que o colesterol também provoca isso, né? Então, nós temos assim um setor bioquímico mínimo que faz com que o nosso organismo venha a reagir a isso. E aí nós temos também uma defesa. Quando nós ficamos em hipoglicemia, o nosso próprio organismo
tem a capacidade de envolver uma situação hormonal. E aí vocês dizem, mas o hormônio, o sistema nervoso? Gente, o sistema nervoso ele está ligado a todo o nosso corpo. Tudo que nós podemos fazer de ação ou de pensar ou de comportamento está ligado ao sistema nervoso, tanto físico como pensamento. Então, só que o sistema nervoso está ligado a praticamente a todas as nossas células, mas ele não consegue alcançar todas. Então, ele precisa de uma pessoa que o ajude. E essa pessoa nós chamamos de hormônio. Mas o hormônio, o grande centro hormonal, né, que é o hipotálamo, que fica lá no sistema nervoso, ele é estimulado pelo sistema nervoso. Então, quando nós estamos nessa onda aqui, eu estou falando da hipoglicemia, porque é mais fácil vocês entenderem, o meu sistema é capaz de dizer, por esse controle do hipotálamo, dizer assim, olha, hipotálamo, eu estou sem glicose, dá teu jeito aí, o cara não quer comer aqui, sei lá, está fazendo dieta para emagrecer aqui. E aí, o que é que o hipotálamo faz? Ele vai acionar uma série de outras estruturas, né? Que é a hipófise, e aí vai começar um sistema hormonal, ele vai liberar substância no sangue para poder chegar longe do sistema nervoso e fazer um fenômeno onde certas substâncias, como no caso os aminoácidos, vão se transformar em glicose. Observa que coisa, que maravilha, né? Nós temos aí todo um trabalho do nosso sistema biológico também protegendo pela falta da glicose. O nosso organismo tem capacidade de fazer isso. Então, esse é apenas um exemplo para vocês verem a interação da situação, do comportamento e da própria reação biológica. E aí eu começo a perguntar para vocês, será que uma violência maior, uma violência que eu vou podendo chegar ao que nós chamamos de crime, não poderia estar relacionada a um sistema biológico? Não nesse campo de exemplo básico, né? Só para deixar registrado, né, para quem é da área da biologia apenas, da fisiologia, que o hormônio aí estimulado é a CTH, o adenocorticotrófico, e o cortisol é o que vai estimular lá a suprarrenal a fazer justamente a corticotrofina, vai acelerar lá o cortisol a fazer o que nós chamamos de proteólise. Mas, olha, é muito técnico, eu não quero entrar muito por essa área. Então, essa é a complexidade que a gente tem da violência. Agora, quando essa violência chega a um ponto, né, do meu sistema de comportamento, meu sistema biológico está com raiva, né, desenvolver esta raiva, desenvolver essa emoção que eu tive de ser ofendido, de ser humilhado, de ser espancado, né, de ser, às vezes, ameaçado e tentar uma vingança. Com essa emoção eu sinto, às vezes, gente, ela é muito instantânea. Né? Ela é muito instantânea. E aí você pode fazer uma comparação com o medo. O medo é uma coisa extremamente instantânea. Às vezes, a raiva é muito instantânea. E aí você não tem condições, às vezes, de, naquele momento, a tua emoção, porque o teu organismo se prepara. Você, por exemplo, eu vou usar o medo para vocês entenderem uma violência rápida e agressiva, muito forte. Você vem numa estrada dirigindo o seu carro e, de repente, uma carreta faz uma ultrapassagem, praticamente ela fica na tua frente, tu vai sentir medo de morrer. Tu não tem tempo de fazer o teu sistema neural dizer assim, não, ela não vai bater porque eu acho que ela está nessa velocidade, eu estou nessa velocidade, a distância é essa. Você não tem condições de fazer isso. Como nós fazemos perfeitamente, como nós atravessamos a rua. Você não faz nenhum cálculo, aparentemente, mas o teu sistema faz. Você olha, vê a direção, você atravessa. Né? Você ganhou uma experiência natural de o teu sistema conseguir coordenar essa distância, mais ou menos. O cachorro faz isso. O cachorro de rua, evidentemente. Ele atravessa, a gente pensa que vai bater, ele vai e passa. Você salta um cachorro que mora num apartamento, coitado, ele não consegue, ele não tem essa experiência. Então, o sistema nervoso ele precisa dessas experiências que vêm passando pelo longo da nossa existência, essas adaptações, essa evolução do sistema nervoso adaptativo, e aí é mais ou menos o medo seria. Só que no medo, você fica alerta para todos os lados. Na violência, não. Na violência, você foca a destruição. Seria essa, assim, em grossos modos, para vocês entenderem. E o corpo vai levar meio segundo para reagir biologicamente. Você não imagina o que é meio segundo. O sangue vai para a periferia, para os músculos, para poder você fazer a sua ação.
né, de raiva, que você vai fazer um ataque ali, ou de medo, que você vai fugir de alguma coisa. Então, o sangue sai rapidamente, vamos supor, da parte mais central para as periferias, para deixar justamente os músculos com mais sangue para gerar mais oxidação. Aí dá aquele friozinho na barriga. É isso que às vezes dá o frio na barriga, né? Porque você perde uma grande quantidade de sangue circulando no sistema digestivo. A parte do... A tua respiração ela aumenta para entrar mais oxigênio. A adrenalina dispara. O sistema nervoso já libera adrenalina na corrente sanguínea, lá pela suprarrenal. Então, gente, são vários mecanismos feitos em meio segundo. Então, você vai usar muito esta raiva, ela explode em você. Né? E aí, você tem essa explosão e logo depois você tem a consciência. Meu Deus, eu estou com raiva. E aí que vem o livre-arbítrio. O que é que eu faço? Eu paro ou eu não paro? Então, olha como é complexo se falar disso. Pode existir 1000 perguntas aqui. Qual é o tempo? Como é que eu faço? E aí que a gente vai trabalhar isso, gente. Isso vai depender da tua razão, que fica aqui na frente, no lóbulo frontal. Esse sistema, eu vou mostrar isso dentro do sistema biológico. Se você tiver essa conexão com todo o teu sistema nervoso bem adaptada, mesmo tu tendo essa emoção, essa raiva, essa explosão, esse sentimento de destruição, de focar na destruição, imediatamente, logo depois, você toma consciência disso. E aí, o sistema aqui na frente começa a trabalhar para você tentar fazer a sua razão. E aí vem a sua decisão. Agora, se esse sistema aqui tiver uma falha, que veio aí de fábrica, aí, vamos dizer assim, né? Ele for demorado para você chegar nessa razão, aí, meu amigo, aí você vai partir para uma violência e depois de um certo tempo você vai dizer, caramba, o que é que eu fiz? Né? E agora você vê, eu estou falando uma coisa simples, agora coloca aí droga, álcool, preocupações, uma série de eventos que estão no nosso externo que está nos afetando. Não é brincadeira. Então, você vê que o nosso sistema nervoso está sendo bombardeado por tudo isso aí. Então, é esse bate-papo desse comportamento que pode gerar, geralmente, essa violência e pode chegar a um crime. É esse aspecto que eu quero abordar. Né? É um fragmento do estudo da violência, que o estudo da violência é imenso. É social, né? É biológico, é criminológico, é comportamental, é muita coisa que nós temos, e passa por vários setores. Eu vou abordar só esse pequeno segmento. Não quero que vocês achem que eu estou dando resposta à violência de uma forma geral. Não é isso. Tá? Então, vamos lá. Então, olha só. Como eu falei que ele passa na violência, olha aí a violência. Alguns exemplos que nós temos aí, Caim e Abel. E aí eu perguntaria, né, o que deu nessas pessoas, né, as histórias que nós conhecemos, algumas, tem várias, né, eu botei essa aí. Eu gosto muito da história da Medeia, que era uma bruxa e tudo mais. E o que ela fez para ela poder fugir? Ela esquartejou. Eu diria que ela nem esquartejou, ela não separou em 4, não. Ela fez esportejamento, ou seja, destruiu em várias partes o irmão dela, o pai dela poder catar as partes, dar um sepultamento digno ao irmão para ela poder fugir. Gente, uma pessoa que pega o irmão, né, faz um esportejamento, ou seja, corta em picadinho e sai jogando numa estrada. É uma coisa que a gente tem que, às vezes, analisar. Pô, será que isso é normal? Será que isso foi no momento de explosão? Será que ela não teve, ou ela teve tempo? E aí começa a eu colocar um bando de dúvidas na cabeça de vocês, inclusive dúvidas jurídicas. Mas espera aí, ela cortou como? Que instrumento ela usou? De que maneira ela usou? Ela teve tempo de se arrepender no primeiro corte? Olha como a gente começa a pegar esse comportamento, essa emoção, e trabalhar se ela era uma pessoa patológica do ponto de vista psicopata ou não. Então, aqui a gente vai conversar exatamente sobre toda essa participação. Bom, eu já fiz essa introdução, né? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais técnico. Né? A palavra violência deriva do verbo violar, cuja raiz latina, vivis, equivale a força. Então, essa palavra hoje inclusive está perdendo um pouco isso, porque nós temos uma violência verbal, que ela é uma violência que dói muito na gente. Né? Nós temos uma área
que é a área do círculo, os nomes técnicos, temos uma área aqui dentro que ele sofre muito, inclusive da dor física na violência verbal. Nós temos um sistema biológico para isso. Então, Aristóteles permite-nos tematizar a violência como uma causa que produz um acontecimento contrário à natureza das coisas. Assim, a ação humana viola as leis da natureza. A violência é a agressão destrutiva que busca aniquilar ou desintegrar. Mas se ela se aqui o Aristóteles coloca que ela é contrária à natureza das coisas, temos que refletir sobre isso. Qual é a natureza dela? Então, a natureza seria eu não matar. Mas desde do início dessa vida aqui biológica, né? Quando as primeiras bactérias que andaram por aqui fizeram seus primeiros canais iônicos, ou seja, fizeram íons passar de um lado para o outro numa membrana celular, que é mais ou menos isso. Então, essa passagem de substância, de carga elétrica, que são íons, desenvolver um sistema elétrico, né? Esse sistema elétrico bem rudimentar, vem evoluindo, chegamos ao sistema nervoso, porque, gente, o sistema nervoso trabalha com química, com substâncias químicas, que nós chamamos de neuroquímica, né? Neurotransmissores, depois eu vou explicar por que leva a palavra neurotransmissores, mas são neuroquímicos, são substâncias. Neuro porque está no sistema nervoso, né, do neurônio, mas são substâncias químicas que vão ter a sua ligação nesse sistema a partir de impulsos nervosos, ou seja, impulsos nervosos são impulsos elétricos. Então, nós temos uma eletricidade na cabeça, provocado por substância química. A complexidade disso é muito extensa. E nós precisamos começar a entender essa base, sem essa complexibilidade, para a gente poder entender como é que a gente tem nossos comportamentos. Ou se a bioquímica, ou se a fisiologia, ou se a ciência, de uma modo geral, pode interferir nesse comportamento com as nossas evoluções. Então, eu perguntaria, quais as causas de violência? Aí já começa a ficar complexo, depende da violência que eu estou falando. Se é uma violência que me traz apenas uma agressividade positiva, que eu preciso ser agressivo, vou fazer um concurso público, eu vou ser agressivo comigo mesmo. Ou seja, essa agressividade para o bem, vamos dizer assim, eu vou me tolir de algumas coisas, eu vou estudar até mais tarde, ou eu vou deixar de ver o filme que eu estou querendo, sabe? São decisões. Não estou dizendo se está certo ou errado, gente. Eu estou dizendo que são decisões que uma certa agressividade você está tendo com você mesmo, porque você está se tolhindo de fazer alguma coisa. Aí isso está no seu livre-arbítrio, se é bom, se vai lhe trazer benefício no futuro, sim ou não. Esse não é o aspecto da palestra. Apenas dizendo do ponto de vista neuroquímico, isso vai mexer com o teu corpo, isso vai mexer com o teu humor, isso vai mexer com a tua capacidade, né, de você se relacionar. Daí a gente tem aí um caminho imenso para conversar sobre isso na parte neuroquímica. Muito bem. Eita, o texto é grande, me desculpe, eu podia até ter resumido, agora que eu estou vendo ele melhor, mas eu vou tentar não ler, eu vou tentar conversar esse texto com vocês, para não ficar muita leitura. Na evolução dessa história da violência, o pessoal vinha procurando há muito tempo uma causa da violência. Já tivemos várias causas, as causas religiosas nós deixamos, logicamente, para todos os cultos, ou as seitas, ou todas as culturas da religião. Nós não vamos mexer nisso aqui agora. Então, eu vou entrar nas causas biológicas. Então, esse grande médico, né, italiano, criminologista, César Lombroso, ele teve uma ideia que veio do comportamento dele na sala de necrópsia. Ele, estudando crânios de bandidos, já viu o nome aí do meliante, né, o Vilela, ele descobriu que ele tinha na base do crânio alguma coisa diferente, um cerebelo menor. E ele questionou isso aí e fez uma teoria, a teoria Lombroso, ou seja, ele começou a tentar levar a violência para dentro do sistema biológico. E ele dizia que essa base anatômica seria um retrocesso evolutivo das espécies humanas de primatas, ou seja, em vez do cérebro, como ele está em processo evolutivo, no caso dos criminosos, seria uma involução, daí ele ser um criminoso. Evidentemente que essa teoria ela foi colocada para a ciência, Lombroso ficou
né, famoso, tanto é que nós estamos falando dele até hoje, mas ele falhou muito. Mas eu diria, alguns autores dizem que Lombroso questionou certo, mas usou as ferramentas erradas. Porque também, se a gente fosse aprofundar, vocês vão ver que muito dessas pessoas que eles examinaram, parece que a gente está falando nos dias de hoje, gente. Era um poder aquisitivo baixo, eram negros, olha só, eram pessoas, sabe, carentes, de sociedades mais, sociedades não tão bem, moravam na periferia. Então, a gente vai aprofundar na história, a gente vai ver isso aí. E isso, de uma certa forma, são preconceitos, né? Então, mas ele deu um pontapé inicial, né? Ele deu um pontapé inicial para que alguém dissesse: vamos estudar melhor esse sistema, já que tudo passa por aqui, como eu falei para vocês, e como eu falei no início, até uma simples falta de glicose no meu organismo me deixa, uma certa forma, irritado. Será que não tem algum componente que possa fazer uma pessoa, seja ela totalmente, vamos botar entre aspas, né, que ninguém é totalmente normal, vamos considerar normal, ou seja, não é um psicopata, e também não tem um transtorno mental. Será que o crime não está relacionado com alguma coisa biológica? Essa é a grande sacada, tá? Para a gente poder estudar isso aí. E aí o que aconteceu? Nós fazemos justamente essa pergunta. Quem assistiu a série e olha ali né, o Anakin, pequeno, num dos filmes iniciais, um garoto extremamente apaixonante, né? Você olha para aquele garoto, meu Deus, que garoto cativante, né? Como é que ele é? Como é que ele cativa a gente, o seu jeitinho, e veio se tornar no Data Vader, né? Quer dizer, o que aconteceu na cabeça desse garoto? Aí os questionamentos estão abertos, gente, né? Foi só biológico? Boa pergunta, né? Foi genético? Ele tinha uma genética do mal? Hoje a gente fala muito nisso, né? A gente pode questionar isso. Foi o ambiente? Ou ele tinha alguma coisinha na área da razão? Porque nós temos a área da emoção e a área da razão. Vamos falar de dois grandes pilares. Claro que nós temos muito mais área no sistema nervoso, mas vamos falar dessas duas. Será que lá na área da razão faltou algum neurotransmissor, faltou alguma coisa que não freasse o neurônio ou que fizesse o neurônio não trabalhar para ele poder desenvolver um pensamento, uma razão, porque ele não era um psicopata. Pelo menos eu, quando vi o filme, eu interpreto assim. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, né? Ele sabia apenas, tinha lá os poderes, mas ele sabia manipular as pessoas. Então, o que levou a ele a se tornar isso foi numa situação de extremo estresse que ele passou, que ele não conseguiu ver a razão, mas é porque já tinha um dispositivo que, pum, acendeu nele e ele veio para esse lado. Esses são os grandes questionamentos que não temos dessa ciência, né? Hoje a neuroquímica ligado à criminalística e à criminologia e à própria psicologia. Então, esse bate-papo que é muito interessante, né? E é muito ruim, eu confesso a vocês, eu estar sozinho falando. Bacana é a gente ter uma roda de pessoas, cada um, né? O pessoal da genética, o meu amigo Pablo aí da genética, a Denise da psicologia, alguém da parte da química, um professor da parte anatômica. Esse é um papo assim numa mesa que a gente aprende muito, porque cada um vai olhar a seu lado biológico, a sua faceta, com a sua expertise. Muito bem, essa é a interrogação que a gente fica, é o que a gente vai tentar aqui fazer com que vocês cheguem a essa resposta vocês mesmos no que eu vou falando aqui. Então eu pergunto: o cérebro está relacionado com a inteligência, linguagem, consciência, memória e muitas outras coisas. Além disso, é capaz de processar informações dos sentimentos, juntando outras estruturas e iniciar movimentos, quer dizer, eu posso me movimentar e influenciar o comportamento emocional. Eu diria que o cérebro o seu sistema neurofisiológico, ele estabelece uma normalidade ou uma anormalidade, ou até uma patologia, dependendo de como você vai ver essas reações que nós temos. Mas nós podemos ter escolhas, decisões, resoluções de dilemas, caráter e aí as emoções. Olha só quantas coisas interessantes nós temos aí. Eu perguntaria para vocês,
Se a gente for lembrar do homem de Neandertal, vamos pegar aqui uma coisa lá atrás. A gente lê nos livros como era o homem de Neandertal. Ah, professor, está muito longe. Tá, então vem para o século, realmente. Vem aí para o século I, logo depois. Né? Século I. Como era a sociedade no século I? Agora vamos ver o que aconteceu agora na realidade. Nós já colocamos uma sonda em Marte para analisar um planeta. Olha só. Olha o conjunto de inteligência do homem. Tudo feito por essa estrutura aqui, ó. Por essa estrutura aqui, ó, aqui dentro. Essa estrutura aqui colocou uma sonda em Marte. É muita inteligência, gente. É muita inteligência. Imagina quantas ciências estão envolvidas nesse processo de colocar a Fênix em Marte, o nome da sonda. E aonde nós vamos com a inteligência? Mas nós ainda estamos, olha aqui o outro lado, nós ainda estamos matando o nosso semelhante. Essa é uma coisa que vai nos intrigar, é justamente o que eu estou falando. Tanta inteligência, e a gente vê isso, às vezes nem os animais fazem isso. A gente não ouve essa frase, né? Talvez porque... Aí vem a pergunta, o cérebro dele vai evoluir para o mal, o nosso evoluiu para o mal, ou por que eles não fazem? Porque eles só têm instintos. Aí a gente vai entrar em outro campo, que não é por aqui. Mas eu quero que vocês comecem a ter esses questionamentos. Por que nós conseguimos desenvolver uma máquina biológica em evolução tão perfeita, ainda imperfeita, porque nós temos o crime, nós temos a violência, e como é que nós vamos dar conta disso? Se nós podemos interferir biologicamente nesse processo. Bom, duas coisas eu já falei para vocês, que eu quero que vocês prestem atenção. A área da razão, fica na região frontal, córtex frontal, mais evidenciada aqui, e a área da emoção, que nós chamamos o sistema da emoção, que é chamado sistema límbico, que foi descoberto em 1937 por um cientista chamado Papez. Foi ele que começou a desenvolver, olha, 1937. Gente, não está tão longe assim, é século passado. Né? Então, veja o que nós estamos falando, é uma coisa ainda muito nova. As emoções, esse circuito que nós chamamos das emoções, que é uma área de emoções, ele é feito de vários componentes que estão unidos entre si. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esta máquina aqui biológica, ela é composta por células que estão uma ligada nas outras. Mas a gente, às vezes, não entende como é essa ligação. Como é que a gente pensa que... Quando a gente fala ligado, eu penso assim, né? Ou pensava assim quando era estudante. Ligado deve ser um neurônio, esse aqui é minha mão, é outro neurônio, está ligado assim. E aí um vai se ligando ao outro, como se fosse uma filazinha. Não é isso, gente. Nós temos 82 bilhões de neurônios. É muito neurônio. Não faço nem ideia quanto isso dá. É muito neurônio que está formando essa estrutura. Mas o problema não é a quantidade de neurônio. O problema do cérebro não é a quantidade de neurônio. São as ligações que esses neurônios fazem. O neurônio é apenas um aspecto. É apenas, vamos supor, um quadrado. Ele está ali. Ele sozinho não faz nada. O que faz a gente ter a parte da inteligência e a parte da razão, a parte da linguagem, a parte da consciência, a parte da memória, a parte do comportamento, não é um neurônio ligado a um neurônio. É um neurônio ligado a 100 mil neurônios. Gente, as conexões, eu tenho a minha mão aqui, ela está ligada, um neurônio está ligado, às vezes, a uma quantidade imensa de neurônios. Ele está passando informação para 100 neurônios ao mesmo tempo, vou dizer isso. E esses 100 neurônios estão trazendo informação para ele só. Então, existe um pesquisador que ele diz que o número de ligações, que nós chamamos conexões, entre neurônios e neurônios, são maiores, nós não sabemos quanto, nós sabemos o número de neurônios, são maiores que o número de grãos de areia que nós temos no oceano. Então, eu não tenho nem ideia quantas conexões neurais nós temos. E é isso que nós estamos tentando mostrar para vocês. Quando eu tenho essa área da emoção, que eu vou chamar de área de emoção para não entrar, que é feita pelo circuito de Papez, que são várias estruturas, amígdala, círculo do giro,
né, corpos mamilares, tem várias estruturas distribuídas, depois eu vou mostrar um pouquinho isso para vocês. Mas eu tenho uma área, isso é interessante, tenho uma área. E quando eu tenho uma emoção, esses neurônios estão conectados a vários e vários tipos de outras estruturas, e entre elas a razão. E aí, existem os neurotransmissores, que são substâncias químicas que estão sendo enviadas para outros neurônios. Ou seja, é uma rede elétrica. E isso aí funciona com impulso elétrico. É isso que é interessante. Então, o homem já conseguiu, através de ver a imagem do encéfalo, justamente por esses circuitos elétricos. Ele consegue fazer um mapeamento cerebral. E isso hoje nós estamos utilizando para ver se a pessoa é violenta ou não. Olha que coisa da ciência. Nós estamos chegando aí na nossa neuroquímica. Ou seja, nós estamos mapeando o cérebro com uma tecnologia, né, do PET, que a gente vai lá e diz, olha, e isso serve para as patologias. Não? Você vê hoje, eu vou mostrar para vocês um PET aqui de Alzheimer, que é uma parte da degeneração de neurônios, que é uma coisa que vai acontecer na vida, a degeneração. Então, se a gente pode fazer inserções com a neuroquímica e imagem do sistema nervoso, mostrando patologias, qual é a ideia? Por que eu não posso fazer imagem com alterações do sistema nervoso para verificar se a pessoa é violenta ou não? Essa é uma grande pergunta. Essa é uma coisa assim, extremamente interessante, que a gente tem que entender. Né? E aí a gente tem que passar por esse processo como um todo. Então, vamos aqui. Opa, desculpa, aqui. E aí vamos entender como é que funciona esse neurônio. Olha só, né? Parece estranho eu falando de sistema nervoso, e aí apareceu um bolo de fubá, vamos dizer, um bolo bem simples. Mas essa explicação que eu quero dar para vocês é para vocês entenderem a evolução do sistema nervoso e entender por que nós temos violência desde os primórdios. Né? Porque, como eu falei, a violência ela é um sentimento que a gente precisa, às vezes, para defesa. E o homem precisou, para se defender, às vezes, levar à morte os outros animais. Então, a violência aconteceu, talvez porque ele necessitasse, talvez não, ele necessitava sobreviver. E também porque houve as tribos brigavam entre si. Então, houve muita briga na época. Então, eu precisava ter agressividade muito maior, focar e exterminar o meu agressor. E aí veio justamente a camada dos primeiros, né, cérebros, dos primeiros encéfalos que estão dentro da nossa cabeça, como se fosse um bolo simples. Isso há milhões de anos atrás. Nós tínhamos uma composição que era nesta composição simples. Então, nós trabalhávamos muito mais com a emoção e a razão não era tão trabalhada. E a evolução biológica veio, gente. Já colocamos uma camada de chocolate em cima desse. Mas preste atenção, aquela original não se modificou. É essa a ideia que eu quero trazer com essa parte aí dos bolos. Ou seja, eu evoluí, mas eu não alterei o que eu já tinha. Eu simplesmente coloquei uma camada em cima. Então, eu herdei a violência. Eu herdei. Isso justamente o que não conseguiu ser modificado, né? Porque alguma coisa foi modificada, mas o cerne, o centro, que foi o centro das emoções, que fica numa região que nós chamamos, que fica mediando o mesencéfalo, né? E essa área chamada mesencéfalo, o meio do sistema nervoso, ele nunca foi alterado, ele nunca foi modificado. Foram colocando camadas em cima deles, como a gente põe uma camada em cima de um bolo. Essa é a ideia simples que eu quero trazer para vocês, que dá para vocês entenderem o porquê que mas nós não evoluímos. Nós evoluímos, sim. Olha aí o bolo como está bonito. Só que nós estamos ainda com as mesmas estruturas, com a mesma neuroquímica, com os mesmos químicos lá dos primórdios, que provocam esse tipo de emoção. E aí nós evoluímos, olha aí pegamos o nosso bolo de chocolate, já colocamos aí, né, alguma coisa mais interessante, então estamos evoluindo. O que levou a gente a construir, né, foguetes, ir na Fênix, né, a trabalhar, a fazer coisas complexas. Nós fomos trabalhando, fomos evoluindo o nosso tempo. Mas continua lá, o primeiro bolinho continua lá dentro, lá no nosso interior. Evoluímos mais ainda. Agora nós estamos com um bolo bacana. Né? E chegamos a um máximo aí, quer dizer, ainda não é o máximo. Há várias camadas, várias divisões. Né? E o nosso bolinho continua aqui dentro. Por isso nós somos ainda agressivos. Por isso que nós somos ainda violentos. O que nós evoluímos
foi justamente uma ligação com a razão, com esta área frontal que nós podemos dominar na consciência, não na emoção, porque na emoção você vai ter, gente. Você vai ter vontade, às vezes, de matar alguém. E tem pessoas que dizem, eu vou matar essa pessoa. E essa modificação é justamente essa ligação desta área com esta outra área. Estas ligações que, muitas vezes, se elas forem muito rápidas e muito perfeitas, elas estiverem bem perfeitas, você tem aquela emoção e é bem rápido. Você diz, não dá certo. E aí você mesmo, com a raiva, não que a raiva passe, a raiva fica, né? Porque é uma emoção, mas você fica ali naquele controle, naquele, né? Fazendo a tua razão vir à tona. E é difícil, é difícil, é difícil. Então, para quem vamos chamar mais uma vez, entre aspas, de normal, vamos dizer assim, é muito mais fácil, vamos dizer isso, né? Ou quem tem mais experiência na vida. Ou quem não está usando drogas. Imagina, uma droga, o que ela pode fazer? Ela pode interferir lá dentro do nosso bolo bonito, esta ligação com a área da razão, porque eu estou usando drogas. E eu não estou falando de drogas avançadas, sintéticas, maconha, cocaína, eu estou falando de drogas de uma maneira geral, lícitas e ilícitas. Você aí usa uma maconha, pode alterar. Tem pessoas que não alteram, mas aí a cada ligação... Você lembra o que eu falei para vocês? Que nós temos mais ligações entre neurônios, conexões entre neurônios, mais do que o número de grãos de areia do oceano? Será que está tudo funcionando perfeitamente bem? Será que patologias não podem alterar essas conexões? E é isso que nós vamos agora discutir, de uma maneira, se aprofundando cada vez mais nesse sistema. Olha aí o nome do neurônio, esse emaranhado, né? A gente vê um desenho, às vezes, tão bonito, mas é isso, né? Uma célula que tem braços, que nós chamamos de dendritos, né? sem entrar muito na área técnica, e onde eles produzem substâncias químicas, cada neurônio produz várias substâncias químicas. Aí tem vários nomes, acetilcolina, serotonina, dopamina, norepinefrina, né? GABA, ácido gama-butírico, glicina, e uma série de substâncias que estão lá em cada neurônio. E esses neurônios pegam essas substâncias químicas que eles produzem e levam para outros neurônios para fazer a conexão. Mas eles só levam para outros neurônios quando eles sofrem uma ação de impulso. É como se você tivesse assim, ó, eu peguei essa minha garrafinha de água aqui, está na minha mão. É como se o neurônio produzisse uma substância química. Pronto. Mas para eu poder fazer essa garrafa sair da minha mão, eu tenho que impulsioná-la, eu tenho que jogar. Então, é mais ou menos o que o neurônio faz. Ele produz o neurônio, a substância química, que é o neurotransmissor, que ele vai transmitir. Ele segura. Mas alguma coisa tem que acontecer com o neurônio para poder dizer assim, olha, manda essa substância para lá. É como se eu jogasse a garrafa. E essa alguma coisa é justamente a maquinária que nós estudamos em fisiologia, que aqui eu não vou dar essa aula, senão ficaria aula, que é justamente a parte do circuito elétrico. Circuito elétrico provocado por substâncias químicas básicas, como sódio, potássio e cálcio. Aí entra os canais iônicos, substância que sai, positivos, negativos, e cloretos, são negativos. E aí entra toda uma maquinária química que se transforma em eletricidade. E é que são os impulsos. Então, quando você tem esse impulso, ele leva esse neurônio. A epilepsia, por exemplo, é o que acontece quando você entra no estado epilético. O que é? Esse sistema, né, não é obedecido na sua fisiologia. O impulso aumenta demais e você entra em convulsão. Então, é essa ideia que nós temos que ter desse circuito. Agora, eu quero que vocês pensem de novo comigo. Imagina um desses circuitos que você diz, mas o neurônio só impulsiona e ele só ativa. Não, gente, não. Essa é a ideia que a gente tem que fazer diferente. O neurônio, ele pode fazer duas coisas, o neurônio. Produzir uma substância excitatória, beleza, noradrenalina. Você não diz assim, eu estou com adrenalina no corpo? Ou ele pode estabelecer substâncias inibitórias. Olha que maravilha. Então, o meu sistema é capaz de me impulsionar para eu ficar excitado, do ponto de vista de eu ser motivado, do ponto de vista de eu até mesmo ser excitado, do ponto de vista de eu cometer uma agressividade, porque eu preciso da adrenalina para isso,
porque ela que vai fazer aquele sistema de meio segundo, tirar meu sangue, jogar para as periferias, né? Fazer o meu coração bater mais rápido, fazer eu respirar mais rápido, tudo bem. Mas também eu tenho um sistema que diz assim, olha, não ultrapassa isso. Eu vou agora vou fazer um contrapeso nisso aí, que é o neurônio inibitório. Então, os neurônios, eles trabalham assim, eles estão conectados um ao outro, mas um está mandando, olha, estou te mandando uma mensagem aí, estou te mandando um neurotransmissor para te poder fazer isso. Ah, mas eu mandei muito. O outro de lá, não, deixa que eu controlo a quantidade dele. Então, é isso que todo o nosso organismo faz, tanto do ponto de vista mecânico, o que é o Parkinson. É isso. Você vai perder o controle fino da musculatura, então você entra em... Né? E imagina isso agora com comportamento. Então, quando a gente tem uma emoção forte, e essa emoção faz com que a gente desenvolva aquele primeiro bolo lá, né, primordial da nossa emoção, que vem com força, que vem focar na destruição, na violência, no crime, ao mesmo tempo, isso se eleva essa condição de noradrenalina. Eu tenho outros neurônios que estão dizendo assim, opa, olha aí o que está acontecendo. Libera aí o GABA, libera a serotonina, porque são neurônios que podem fazer inibições, libera o glutamato é meio excitatório, né? Mas às vezes eles podem funcionar como também um bloqueador. Libera, porque está muito liberado. Então, vai estar o equilíbrio, isso ocorre nesta área da razão, e justamente este equilíbrio te leva ao livre-arbítrio, ou seja, a tua decisão. E você está consciente da tua realidade. Você diz, eu estou com raiva, mas você está ali. Então, esse é o sistema neuroquímico que a gente tem que trabalhar aqui. Né? Então, aqui eu vou estar mostrando para vocês, essa figura é clássica, mas ela é errada. Ela leva a gente a pensar que o neurônio só comunica-se com outro neurônio. Aqui está ligado nesse neurônio, bilhões de neurônios também. Vários neurônios. São muitos neurônios. É uma rede muito interessante. Aqui um desenho mais esquemático, que você vê... Opa, me desculpe, eu ultrapassei. Você vê aqui as vesículas, que fica as substâncias químicas, e esses buraquinhos, que não são buraquinhos, são receptores, mas aí é um detalhe mais interessante, como é que esses neurônios começam a se comunicar. Porque, na verdade, apesar dos neurônios se comunicarem uns com os outros, eles não estão ligados. Apesar de eu falar de conexões, ela tem essa separação de um neurônio para o outro. Ó. Todos os neurônios são, todos não, quase todos são assim. Tem essa separação, a maior parte é assim, e aí ele libera aqui a substância química que vai para o outro neurônio. E aí ela, às vezes, ela não entra no outro neurônio, ela tem aqui os receptores, e esses receptores desenvolvem mecanismo, que aí o segundo mensageiro, aí é o pessoal daqui. Aí eu entro na minha área, que é NP cíclico, fosfatidil-inositol, o DAG, o diacilglicerol, que não é um motivo, senão aí a gente vai esvaziar a sala se eu entrar nessa parte mais bioquímica, mais detalhista, de como se dá a resposta de uma interação de neurotransmissor com receptor, ou neurotransmissor com canal, ou neurotransmissor com uma enzima, ou neurotransmissor com um transportador. Não é essa a minha função aqui agora, é fazer vocês entenderem essa parte aí, como eu posso pensar que isso pode acontecer na neuroquímica do crime. Bom, aqui para vocês verem como é dividido, né, esta área aqui que eu estou mostrando para vocês. Olha aqui, aqui nós temos uma estrutura do sistema límbico das emoções, olha como ele está no meio, né? A amígdala, aqui você tem outro sistema límbico, né? Do hipocampo, né? Você tem o giro do círculo por aqui, então você tem aqui esses neurônios, essa região aqui, e são várias estruturas que ficam, nós chamamos de região límbica, porque parece limbo de piscina, ele fica, aqui está a estrutura, ele fica assim, do lado, como se fosse um limbo na piscina. Então, essas estruturas ficam tanto na região, às vezes, do mesencéfalo, algumas na região do diencéfalo, ou seja, em outras regiões. Eu fico, às vezes, me policiando para não usar tanto termos técnicos para vocês. Aqui vocês têm outro slide que mostra justamente isso, né? E é o que eu falei aqui, a nossa área da razão está bem aqui. Ó. Claro que tem algumas divididas para cá. Memória em todo o corpo, né? E memória em todo o sistema. Né? Memória é fantástico. Né? Estudar aí os glutamatos, os receptores, é fantástico. Mas tudo bem, dá vontade da gente falar isso. Mas vamos ficar aqui, ó, pré-frontal. Então, aqui é a nossa área da razão. Né? Por isso que quando a gente bebe, o que é que o álcool faz? Ele acaba inibindo
né? A transmissão da emoção para cá. Então, eu fico praticamente sem razão do ponto de vista bioquímico. Então, minhas decisões são complicadas, né? Fica complicado. Por isso que você vê a pessoa dizer assim, não, eu vou dirigir, mas eu posso dirigir. Pô, todo mundo está vendo que ela não tem condições de dirigir, mas ela se acha capaz, porque a razão dela foi afetada por uma substância química. Aí a pergunta é, ela pode ser afetada por uma patologia? Ela pode ser afetada por uma formação lá da parte embriológica da vida? Ela pode ser afetada por alguma coisa? Será que agora essa patologia da Covid, será que vamos ter pessoas afetadas no seu comportamento por ter modificado, né, algumas transmissões neuroquímicas? E essas pessoas poderiam ser uma justificativa para se tornarem irritadas, agressivas? Poderia se chegar a um crime com isso? Nossa, são tantas perguntas, gente, que o tempo é muito curto para a gente trabalhar. Então, esta é a região límbica que eu falo para vocês, e esta é a região da razão, a grosso modo. Então, aqui um detalhe maior para você, já separado. Ó, né? Essa região aqui é que o sistema nervoso trabalha com hormônio, liberando os hormônios para a corrente sanguínea. Olha como é dividido, né? Isso aqui tudo feito por célula. E tudo aí dividido, tudo dividido em regiões bem interessantes. Ok? Eu acho que Aí que vocês estão vendo um neurônio mais detalhado, né? Então, ele produz aqui a sua maquinária de produzir uma substância química, seja adrenalina, seja noradrenalina, seja acetilcolina, seja serotonina, esses nomes que a gente ouve tanto. E aí ele produz, e aí ele fica guardado nas vesículas, ou seja, algumas coisas bem interessantes. E aí, quando há um impulso nervoso, ele libera para aquela fenda sináptica, e aí está tudo acontecendo o que eu falei para vocês. Eu gosto muito desse slide, porque ele mostra bem a área pré-frontal, mostrando justamente essas setas, algumas ligações do sistema do meio para lá. Ok? Marcos, como é que está meu tempo aí? Eu estou preocupado aqui que eu não estou controlando o tempo aqui. Ok? Tenho Tá, tempo? ok, tá no finalzinho. Ai, meu Na Deus. verdade, temos 5 minutos. Ai, porque tinha que ter avisado antes. Vamos correr um pouquinho. Bom, aqui. Uma pessoa normal cometeria uma violência, crime, ou teria um comportamento violento? Essa é uma pergunta boa. Estes seriam cometidos em pacientes portadores de alterações antissociais de personalidade, a APP? Ou seja, será que só pessoas que têm um comportamento podem fazer crimes? Condição caracterizada por desonestidade, impulsividade, agressividade, falta de remorso ou culpa? Gente, que coisa maravilhosa. Será que é biológico ou é de caráter? O que vem ser realmente esse caráter? O inibitório ou o veto, usualmente associado a uma disfunção de lóbulos frontais, é importante para o desempenho de uma função normal de comportamento social. É lógico que existe um fator biológico, mas ele não é justificável. Você não pode dizer assim, não, é porque o meu lóbulo frontal aqui, ele não tem uma conexão boa, portanto, ele falha, e eu tenho, então, um comportamento agressivo. Não, porque ele vive numa realidade, e ele tem a emoção que demora, mas ele tem a consciência. Então, ele sabe o que está fazendo, gente. Ele tem a consciência. Esse é o aspecto jurídico importante. Eu estou falando do aspecto bioquímico, mas o aspecto aí que você vê, ele tem a consciência. Diferente de uma pessoa que tem um transtorno mental mesmo. Aí é diferente. Né? Diferente. Ela não vive a realidade, ela não tem essa consciência. O psicopata tem a consciência. Ele consegue raciocinar o que ele está fazendo ali. Ele não tem outras coisas. Essas áreas dele são perfeitamente prejudicadas, mas ele tem a consciência. Okay? Então, e assim, sem o funcionamento do lóbulo frontal, existiria um prejuízo da capacidade de utilizar as não decisões do veto contra as más decisões ou escolhas, como ocorreria no caso do cérebro de criminosos ou assassinos em série. Olha, esse aí acontece mesmo. Essa aí a gente vai, é uma parte. Né? Essa região é a região orbital ventromedial e inferior dos lóbulos frontais. Eu falo lóbulo frontal. Uma curiosidade que até eu discuti no ano passado, no Dia dos Namorados, com a Denise, com a professora Denise, que é a paixão. Né? A paixão é isso, é uma emoção muito forte. E o que é que ela faz? Ela bloqueia a tua razão. Bloqueia a tua razão. Quantas vezes você, depois de 2 anos, mas como é que eu me relacionei com essa pessoa, rapaz? Como é que eu pude?
É por isso, eu estava apaixonado. Tua razão não conseguiu ver aí nada disso. E é normal, do ponto de vista bioquímico é. E por que a paixão passa? Porque tu não consegue manter o neurônio excitado o tempo todo, é um equilíbrio entre inibitório e ativador. Então, ele vai tentar um equilíbrio daqui 1, 2, 3 anos, ele vai tentar o equilíbrio. E aí, quando ele equilibrar, a tua razão volta. Aí tu vai dizer, caramba, o que eu fiz? Como é que eu me meti nessa roubada? Então, vejo que interessante. Agora, leva isso, esse pensamento mais apenas, às vezes, doloroso no coração, leva isso para um sistema mais avançado de um crime. É esse o sistema que eu estou falando. Tá? E aqui vocês estão vendo como isso é verdadeiro. Aqui, de um lado, aqui vocês têm um réu confesso, um réu, e aqui você tem uma estrutura normal. Olha a diferença que o PET pode ver, né, dessa pessoa que tem um comportamento diferente em função da neurociências, ou seja, ele está mostrando aí a ativação neural, que ele não tem ativação da razão, justamente aqui eu estou num lóbulo frontal, tanto hemisfério direito como esquerdo. Então, muito interessante isso aí. E olha aqui o Alzheimer, como você vê as mesmas alterações patológicas. Aqui você tem um PET, uma pessoa que tem uma parte de um cognitivo, de um pensamento mais problemático, né, difícil, é biológico, e aqui uma pessoa com Alzheimer bem diferente de uma pessoa que a gente, entre aspas, chama de normal na sua forma cognitiva. Então, existe realmente alterações biológicas. Né? A maioria dos estudos associa o comportamento violento a lesões e distinções cerebrais. Essa história é baseada no americano. Esse homem, eu vou contar essa história porque o tempo está curto. Ele pegou uma barra de ferro na testa, gente. Um encravamento. Fez um encravamento de uma barra na testa. E ele não morreu. Ele trabalhava com dinamite, ele se recuperou. E ele não teve nenhuma lesão. Como é que diz? Ele tinha cognitivo, ele não perdeu parte motora, ele falava bem, e olha que a área da linguagem estava ali por perto. E esse cara ficou perfeito, mas aconteceu uma coisa estranha com ele. Ele mudou o comportamento. Ele mudou totalmente o seu comportamento. Isso aí é o Damásio, é um grande professor, um grande escritor na parte, é um dos brasileiros que mais entende parte de neuroquímica, né? Ele fala desse caso, ele estuda esse caso. O homem, ele era trabalhador, cumpridor dos seus compromissos, honrava. Após o acidente, ele começou a beber, largou a família, transformou-se numa atração de circo. Portanto, você não viu lesões propriamente dito, mas você viu alterações nas conexões neurais. E ele teve essa mudança de comportamento nas conexões. Muito interessante esse estudo neuroquímico. A mesma coisa com a droga, né? Quando uma pessoa usa droga, ela pode... Aí vem, mas toda pessoa que usa droga é violenta? Bom, depende lá da conexão com a razão. Se eu tiver uma conexão falha, essa droga pode me potenciar a levar a um crime. E se eu não tiver? Bom, você é só viciado, só drogado, sei lá. Vai analisar o outro lado da toxicologia, do ponto de vista neuroquímico. Isso acontece com a maconha, né? Só a maconha eu posso usar sim, mas você sabe como é que ela mexe no teu sistema nervoso? Para cada um ela mexe diferente, gente. Tem pessoas que vão usar maconha, depois vão largar, depois vão, sei lá, ou vão botar, ou param, ou fumam e está numa boa. E tem umas que bebem, ou melhor, fumam e ficam totalmente, um comportamento totalmente alterado, né? Uma droga que... Por quê? Porque nós temos justamente esse circuito todo trabalhando com interrupções, com movimentos de células o tempo todo ali. E olha, isso aí tem, para poder melhorar, tem exercício físico, tem alimentação envolvida, tem uma série de coisas que seria um outro congresso para falar nisso. Olha esse caso real de droga sintética, um jovem que usava droga sintética, né? Um caso real, ele atacou um morador de rua, isso foi em 2002, na Califórnia. Ele atacou um morador de rua que ele não conhecia e ele teve vontade simplesmente de comer os olhos do cara. Que comportamento é esse? Então, quer dizer, toda vez que eu usar uma droga sintética, eu vou querer comer os olhos de alguém? Não, ele tinha, com certeza, naquele circuito de razão, um momento que a droga, para ele, deu um comportamento para ele totalmente estereotipado. Ela já causa um comportamento diferente, mas no caso dele, avançou para um canibalismo. E, Marcos, finalizando, essa é a nossa participação da neuroquímica para que a gente possa trabalhar com justiça numa evolução
que a gente possa usar essa caixinha, né? Essa caixa aqui que tem dentro dela essa estrutura que nos leva a ter nossas emoções, as nossas raivas, a nossa locomoção, a nossa consciência de vida, né? As nossas perturbações, e às vezes, muitas das vezes, nos leva à felicidade, muitas das vezes nos leva à tristeza. E aí, como operar isso aí para a justiça? Será que o nosso futuro será ver imagens de PET para saber se o cara é criminoso? Será que nós podemos operar dentro, microcirurgias, melhorando esses circuitos? Qual será o nosso futuro? Então, a neuroquímica, gente, é uma caixinha que nem isso aí, uma caixinha de surpresas, que nós, neuroquímicos, somos fascinados pela matéria, porque amanhã isso pode mudar. A gente começa a estudar essa ciência, mas é interessante que ela está vindo para a área jurídica, ela está trabalhando na área jurídica. E nós temos que ter cuidado com isso, porque pode ser que amanhã as pessoas vão utilizá-la para o bem, mas podem utilizá-la para o mal, fazendo injustiça. Não, fulano é assim, não é bem assim. Lembre-se, nós teremos consciência. Bateu o tempo, Marcos? Bateu certo aí? Bateu certinho. Beleza. Walter, Preocupado aproveitando esse gancho, a Darli Coutrin, que está acompanhando a gente desde longas datas, faz o seguinte questionamento. Professor, a mulher quando está na TPM, ela pode cometer violência e consumar de fato um crime. Como comprovar diante do júri que essa pessoa teve alterações hormonais? Bom, primeiro a ciência diz isso, né? Agora, veja bem, ela não vai perder a consciência, gente. Ela sabe o que ela está fazendo. É aquela explosão de momento. Tá ok? Senão, gente, a gente já teria morto. Marco, a gente já teria sumido da Terra, porque o que a gente, homem, apronta, a mulher pega a gente de TPM, a gente está perdido. Então, olha só, existe alteração, sim, gente, porque a TPM ela vai alterar a composição hormonal dessa mulher. Isso é normal. Ela fica muito mais irritada e algumas ficam muito mais. Isso provocado também por medicamentos. Por exemplo, a metafetamina faz esse comportamento. As mulheres que tomavam aquele antigo medicamento fenoproporex, nossa, elas ficavam tipo na TPM. Agora, como comprovar isso? Cientificamente, você já tem isso comprovado. O problema não é comprovar cientificamente. A gente pode até, no momento, verificar o estado hormonal dela, porque isso aí vai ser com hormônio, não muito com neurotransmissor. Eles alteram, mas eles liberam hormônio. O problema é que ela é consciente. Ela é consciente. Esse é o grande problema que nós temos a discutir do termo jurídico. Ela estava o quê? Inconsciente, quando ela não tinha consciência que ela ia ferir. Aí, se tu conseguires dizer que não, ela tem aí sim o PET poderia funcionar. Aqui eu estou especulando, tá? Não estou dizendo que essa é a resposta. O PET poderia funcionar se naquela região frontal ela tem uma deficiência no circuito e por causa da TPM ela demorou e ela explodiu naquele momento e ela cometeu o que a gente chama daquele, eu acho que é crime de emoção, eu não sou jurista, né? E na hora do momento você pega a arma e atira, e depois diz, eu não queria atirar, mas isso juridicamente está explicado por esse sistema, isso pode acontecer naquela época da emoção forte, e não deu tempo de você raciocinar. Então tem que ver o caso. Se ela está de TPM, no momento ela pegou o marido dela, com a melhor amiga dela na cama, ela tem uma arma e está de TPM, se a região frontal dela demorar a colocar, né, a razão dela, aquela meio segundo que o corpo dela vai explodir, que ela vai ter aquela emoção de raiva, e esse sentimento, ela não vai ter consciência desse sentimento, em frações de segundo, ela pode sacar de uma arma e atirar. Ou seja, é melhor não ter arma em casa quando a mulher tiver com TPM. Não, eu acho melhor não fazer, não ficar pular a cerca. Se não dá certo, separa, acho bem mais interessante. Não, mas assim, a gente fica falando, a gente fica brincando com essas coisas, mas lembra que o nosso bolo de fubá, o antigo, né, está lá ainda preservado, com as nossas emoções bem ancestrais. E a raiva, a emoção estão aí. Não sei se eu consegui colocar para a colega a resposta do ponto de vista bioquímico, mas ela pode acontecer isso sim. Certo. Inclusive, a Júlia Menezes pergunta a seguinte coisa. Essa pergunta, nós dois a gente já conhece, porque a gente já conversou bastante sobre isso. Olha, a pessoa já nasce psicopata
Ou o senhor acha que as circunstâncias constroem um comportamento patológico? Bom, Aliado a essa pergunta, a Sandra legal. Rabelo pergunta também: como se faz a identificação de um psicopata na neuroquímica? Legal. Vamos lá, as duas. A primeira, sim, nós nascemos com as deficiências, né? Então, nós temos nosso neurônio, na nossa formação, nós vamos nascer com deficiência, às vezes, de serotonina, nós vamos nascer com deficiência, justamente, dos neurônios inibidores, que, no caso, seria ali o GABA, o ácido gama-butírico, ou algumas estruturas do glutamato, na região do córtex pré-frontal, na região orbital. Nós vamos nascer assim, gente, não tenha dúvida. Nós vamos nascer. Vamos nascer com essas baixas. Agora, a natureza ela é muito bacana com a gente. Isso não quer dizer que você vai desenvolver o processo. Né? Não vai, isso aí não quer dizer que você vai desenvolver o processo. O que vai acontecer é que é como se a natureza me desse uma arma na mão. Então, eu nasci com uma arma na mão. Se eu vou atirar com essa arma ou não, quem vai me determinar isso é o meio exterior. Então, se eu sou uma pessoa que eu tive uma infância tranquila, não fui abusado, não fui ridicularizado, eu não sofri esse tipo de traumas, eu cresci, estudei e não tive nenhum problema que me desse uma pressão, eu passo pela vida tranquilo. Eu nem sinto esses problemas. Primeiro porque tem vários graus de psicopatia, né? Não é apenas um. Mas eu passo tranquilo. E uma pessoa, às vezes, que não vem com esses problemas neurais, não vem com essa deficiência nessas transmissões, nasce e sofre abuso, e sofre violência, são abandonados pelos pais, não tem amor, sabe? Não consegue emprego, não tem dente, está lá na geral do Flamengo, com o radinho, torcendo lá. Gente, é o sistema neuroquímico dele. E ele passa também pela vida com todos esses problemas, suportando esses problemas de uma maneira que você até diz assim, mas como é que esse cara, se fosse eu, imagina, se cair um dente meu, não abro a boca nunca mais, vou usar máscara eternamente. E tem pessoas que são exatamente como eu estou falando para vocês. Então, veja que a gente já vem com isso aí. Tem um cientista, eu acho que ele está no YouTube, eu não sei agora qual é o canal, mas ele fala de uma experiência fantástica. Ele estava trabalhando justamente sobre o crime. Isso é real, ele conta isso. E ele resolveu ter um padrão de PET. Ele é um neuroquímico que trabalha com imagens, né? Não é o meu caso, eu trabalho só com a parte neural, química. É o caso de trabalhar com a imagem. Então, ele precisava de um padrão. Então, ele achou que a família dele era normal. Ele achou, não via nenhum distúrbio, todo mundo bem criado, essas coisas todas que a gente imagina que seja. Então, ele fez o PET de todo mundo da família. E, para ele não saber quem é quem, o técnico que ele pediu para fazer, colocava uma tarjeta no nome das pessoas para ele não saber. Então, ele pegou todinhos os PETs, né, olhando lá. E no que ele olhou, ele disse, meu Deus do céu, nós temos aqui uma pessoa altamente com mente criminosa. O lóbulo frontal praticamente zerado, né? E aí ele chamou o técnico e disse, para de brincadeira comigo, você colocou aqui uma imagem aqui de uma mente criminosa na minha frente, né? Ele disse, não, doutor, são todos da sua família. Ele disse, não é possível, você trocou. Não, doutor, eu não troquei. Você vê como a gente vem com isso, né? Ele disse, não, eu vou ter que olhar, porque sabe de quem era o exame? Dele. Era dele, do próprio autor. Ele disse, não é possível, eu tenho uma mente criminosa. E ele passou, e já tem quase mais de 60 anos, ele disse, meu Deus, ele passou pela vida normal, como a gente chama normal, né? Esse normal que a gente chama, né? Passou tranquilo, nunca foi agressivo, nunca se meteu em confusão. E aí, para você ver como essas coisas são extremamente complexas mesmo. Então, não é que você tem e vai desenvolver. Então, por isso que eu não posso explicar o crime pela neuroquímica, só pela neuroquímica, porque depende também do meio que você vive. O filme O Coringa mostra isso, né? Às vezes a gente vai discutir isso aí, uma grande amiga nossa, a Nachara, ela fala muito bem, a própria Denise também fala, a professora Denise fala muito bem sobre esses aspectos. Será que daquele crime que vivia, será que se ele fosse acolhido, se ele não tivesse sido abusado, se ele tivesse o carinho, se ele não fosse ridicularizado, se tivesse medicamento,
Será que ele não passaria pela sociedade trabalhando normalmente com a gente? E não seria o que aconteceu? São questionamentos ainda nessa neurociência do crime, que nós ainda temos que nos preocupar e não dizer que agora nós vamos dizer que é criminoso apenas por uma imagem. Não, mas não pode ser assim. Então, é a mesma história que se encaixa lá na TPM. Não quer dizer que toda mulher com TPM agora vai ter desculpa para estar matando todo mundo. Não é um 007 com liberdade para matar. É lógico que vai ter casos. Como é que a gente pode saber? Voltando, né? Fazendo os exames, mas tenha consciência. Ok? Ok. Professor, a gente já estourou o nosso tempo aqui só em 24 minutos. Oh, meu Deus do céu, me desculpem, por favor, não sei. Eu acho Mas que a minha grande amiga. Quem é que vem depois de mim? a Carmela. Carmela, professora Carmela. Carmela, um grande abraço aqui do Pará e para Recife. E Desculpa, o que professor. acontece? Mil perdões. A gente vai ficar devendo duas respostas, a Júlia Mendes e a Josi Neves. Como a gente tem acesso a todos os cadastros, a Júlia e a Josi, a gente vai passar, eu vou lhe repassar essas perguntas e a gente repassa para eles por e-mail, certo? Tá ok. Pode mandar. Será um prazer para mim. Falei no início que eu tenho uma satisfação imensa em conversar a minha experiência, a aprender também com vocês. Isso é fundamental. E quem quiser pode me seguir aí, fazendo, né, o meu Instagram, né, prof.luizwalter, né, prof.luizwalter. Tem umas coisas interessantes, sobre, principalmente agora a parte de concurso público, que a gente está trabalhando aí. Olha, gente, Marcos, muito obrigado. Sim? Quem quiser encontrar o seu Instagram, pode ir aqui desse lado. Pode ir aqui no Instagram da gente, no institutoinfor.ma ou no Infor_Brasil, que lá sempre tem material do professor Walter. A gente tem que colocar, né? E a gente vai estar em outras lives aí, né? Quem sabe a gente faz agora. Com certeza. Eu e a Deni, nós estamos devendo para vocês um bate-papo sobre isso que eu conversei aqui. Eu falando da neuroquímica, ela falando do comportamento dos delitos, alguma coisa. E talvez que a gente faça de novo aquela live que a gente fez da paixão, né? A Denise diz que a paixão é uma doença, né? E a gente vai discutindo aí a paixão na doença. E quantas pessoas adoram ficar doente de paixão, mas às vezes machuca bastante. Bom, posso então me despedir, Marcos? Já deveria. Fique à vontade. Meus amigos, muito obrigado por estarem nessa tarde comigo. Eu espero que eu tenha realmente trazido para vocês um conhecimento que vocês possam utilizar na profissão de vocês, fazer questionamentos, trabalhar isso aí, que é muito novo. E espero que vocês realmente tenham gostado, porque eu gostei muito de estar com vocês. Um grande abraço, Marcos, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Mais uma vez eu estar nessa fantástico Infor, o Instituto Nacional de Perícia e Ciências Forenses. É sempre uma honra, é um prazer, é muito bom estar nessa instituição que realmente respira ciência. Um grande abraço a todos. Vou correr para a Carmela, que a Carmela está com problema.